Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Gratidão aos companheiros e irmãos da casa do tio Ormíndio. Um dos fatos que muito marcou a minha vida, eu peço licença aos digníssimos irmãos para narrar uma experiência que tivemos há muitos anos, quando da desencarnação de nosso genitor. O meu pai desencarnou no dia 13 de dezembro do ano de 1995. Um ano após a sua desencarnação, eu me vejo fora do corpo físico, fenômeno esse conhecido como a emancipação da alma. Meu pai, alguns companheiros do movimento espírita o conheceu, e meu pai, depois da sua desencarnação, eu tenho um encontro com ele de forma muito lúcida, em uma periferia de uma colônia espiritual, que muitos anos depois eu iria saber de que aquela colônia era redenção. E o meu encontro com ele foi marcado de forma muito profunda. Eu vi meu pai em um casarão colonial, em uma sala bastante ampla, onde estava ele e outras pessoas. Eu pude identificar pessoas que foram pessoas das nossas relações, que já tinham desencarnado. Eu me aproximei de meu pai e ele estava ainda em fase de recuperação, se adaptando à nova realidade da sua situação espiritual. A minha maior surpresa, meus queridos irmãos, foi quando, neste mesmo espaço, com a presença de muitos espíritos recém-libertos do corpo físico, eu vejo Nilo Calazans. Nilo Calazans é um companheiro da Mansão do Caminho do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Eu fiquei surpreso quando eu vi o Nilo e perguntei a Nilo: Nilo, você desencarnou também? E Nilo me responde: não, James, eu não desencarnei. Eu estou em atividade de socorro espiritual, como você está visitando o seu genitor, o seu pai. Nilo também se encontrava naquele mesmo espaço, fazendo visitas espirituais. Visitas essas que todos nós fazemos aos nossos entes queridos, que já retornaram à pátria espiritual. Depois deste encontro com Nilo e meu genitor, eu tive a sensação de que o meu mentor espiritual me acompanhava nesta jornada e me levou a uma oficina. Era uma oficina mecânica. E nesta oficina eu pude perceber que era o local aonde se encontrava uma entidade espiritual afrodescendente, bastante alto. Era um espírito de um afrodescendente muito alto, não é? Corpulento. Ele estava consertando uma espécie de motor esse que lembrava muito os motores dos automóveis. E diante desta oficina, eu via um campo de futebol e me chamou a atenção esse campo de futebol, porque eu perguntei ao meu mentor que me acompanhava e me conduzia à visita desta colônia espiritual, torna a repetir, que me parece ser a periferia desta colônia, que mais tarde, muitos anos depois, eu iria tomar conhecimento que era a colônia espiritual Redenção. E aí
eu perguntei ao mentor se lá eles tinham vida social, se os espíritos jogavam bola. E ele disse que sim. Qual é a diferença? O que vocês fazem na Terra, vocês darão continuidade do lado de cá, na vida espiritual. Diante desse momento, eu fui conduzido a uma casa. Era uma casa simples, uma casa de 2 quedas, tipo aquelas casas do interior. Eu me aproximei na porta desta casa, muito simples, e vi uma jovem recém-desencarnada, e ela segurava em seus braços um bebê recém-nascido. Eu fui ciente de que aquela jovem, ela foi vítima da sua desencarnação no momento do parto. Ao seu lado tinha uma senhora de idade que era a sua mãe, e a sua mãe também se encontrava em visita espiritual como eu e o Nilo. Eu me recordo que diante dessas cenas eu perguntei ao meu benfeitor espiritual qual era a população daquela colônia espiritual. E ele me falou que era uma população muito grande, acima de 200.000 pessoas ou 200.000 espíritos que se encontravam naquela colônia espiritual. Porque eu resolvi introduzir esse tema às relações sociais do mundo espiritual, porque todos nós temos a oportunidade, através da emancipação da alma, visitar os nossos entes queridos nas suas relações com o mundo espiritual. Então, Arthur Conan Doyle, na História do Espiritismo, ele vai narrar alguns aspectos sociais do mundo espiritual. Pois bem, quando ele diz assim: os povos primitivos creem no mundo espiritual semelhante à Terra, onde continuam seus hábitos e costumes sem as dificuldades inerentes à vida humana. É assim que os esquimós defendem que o além é um local coberto de gelo onde há abundância de focas e baleias. Índios norte-americanos esperavam ir para os eternos campos de caça, onde poderiam continuar suas aventuras guerreiras e sinergéticas. Ou seja, os esquimós acreditavam que, quando desencarnasse, iria para uma localidade também constituída de gelo, coberta de gelo. Os índios norte-americanos, eles acreditavam que, ao desencarnar, eles iriam encontrar regiões de campos elíseos com caças em abundâncias, porque nós sabemos que o mundo físico, as nossas relações sociais na Terra, é um pálido reflexo da vida espiritual de cada um de nós. O nosso planeta Terra, ele reflete as situações da vida espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Mais adiante, há um relato muito interessante de Emanuel Swedenborg, que ele diz assim, comentando sobre as visões de Swedenborg, assim se expressa Conan Doyle. Nessas esferas, no mundo espiritual, que ele fala aqui, não é? Verificou que o cenário e as condições deste mundo eram reproduzidas fielmente do mesmo modo que a estrutura da sociedade. Esses outros mundos, não é? Ele vai dizer que se repete fielmente as estruturas da nossa sociedade terrestre. E mais adiante ele continua nos levando a uma reflexão sobre os aspectos sociais, sobre as estruturas
espirituais nessas cidades que circundam todo o nosso planeta. Vi casas onde viviam famílias, templos onde praticavam o culto, auditórios onde se reuniam para fins sociais, palácios onde deveria morar os chefes. Do mesmo modo, André Jacques Davis, que afirmava ter como mentor o espírito de Swedenborg, não é? Que Swedenborg desencarna e ele vai se tornar o mentor espiritual de André Jacques Davis, não é? O espírito de Swedenborg falava que da vida além túmulo, como guardando similaridade com a Terra, ele vai dizer que o mundo espiritual guarda uma similaridade com a Terra. Vi uma vida semelhante à da Terra, uma vida que pode ser chamada semi-material, com prazeres e objetivos adequados à nossa natureza, que de modo algum se havia transformado pela morte. Viu estudo para os estudiosos, tarefas geniais para os enérgicos, artes para os artistas, beleza para os amantes da natureza, repouso para os cansados. Ou seja, esse relato tem mais de 200 anos, narrado por André Jacques Davis, através do espírito de Emanuel Swedenborg, nos leva a perceber que a vida espiritual, as relações de sociedades no mundo espiritual é semelhante à nossa. O que nós somos aqui na Terra, o nosso psiquismo mental, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e ser, vai se repetir no mundo espiritual. O que eu penso certamente fará parte da minha forma de pensamento no mundo espiritual. Um dos fatos que muito marcou a minha vida no início das minhas atividades espíritas, aos 17 anos, me chamava muito naquela época, ainda muito jovem, adolescente, sem muitas experiências, no que se diz respeito à questão do conhecimento da doutrina espírita. Eu questionava muito meu genitor, porque eu me via fora do corpo com muita facilidade. E isso me chamava muita atenção das minhas relações com o mundo espiritual. Eu visitava cidades espirituais e às vezes eu ficava na dúvida se eram cidades que eu tinha visto através das emissoras de TV ou se era a criação da minha mente. E ao longo dos anos, ao estudar o espiritismo, a doutrina espírita, eu fui tendo a maior clareza de que nós somos cidadãos do universo, somos cidadãos do mundo espiritual. Eu recordo mais uma vez que uma das nossas visitas em desdobramento espiritual em uma colônia que não seria mais redenção, mas seria uma espécie de colônia espiritual transitória, muito próximo ao umbral, muito próximo à Terra. Eu me via fora do corpo e de forma muito lúcida. Eu me vi em uma avenida larga, bastante larga, arborizada, mas eram árvores muito cinzentas. A densidade, a psicosfera desta cidade era muito densa, muito pesada. Eu via casarões coloniais antigos, degradados, destruídos. Eram casarões, um colado ao outro, empilhado. E vi uma multidão de pessoas transuentes nessas avenidas por onde eu caminhava com certa dificuldade. Eu percebia que ao olhar
para as casas, os casarões que margeava esta avenida longa, eu via pessoas nas janelas, pessoas mal encaradas, carrancudas, pessoas que carregavam um semblante muito pesado de tristeza, como se estivesse angustiadas. E ao caminhar, eu percebia que essas pessoas trajavam uma espécie de roupas diversas, roupas de épocas diferentes, da década de 70, espíritos que desencarnaram nos anos 70, espíritos que desencarnaram nos anos 60, no século XIX, e dava para perceber que naquele local transitava espíritos que ainda estavam em uma zona muito próxima à zona terrestre e que era habitado e constituído por espíritos que ainda tinha a predominância dos sentimentos fisiológicos que tinha na Terra. Era uma cidade que tinha um aspecto um pouco medieval, né? E que a cor que predominava nesta cidade e as roupas que essas pessoas usavam era de uma cor de mostarda escuro, uma cor muito pesada, era uma cor de mostarda muito fechada. E isso me chamou muita atenção quando, inesperadamente, eu já não me via mais nesta alameda que sumia de vista. Eu me encontrava, mais uma vez, na periferia desta cidade sombria e via muito verdes, colinas verdes, locais de matas fechadas. A sensação que eu tive de que aquela cidade estava muito nas proximidades da nossa capital baiana. Portanto, foi uma das experiências que eu tive de forma muito lúcida quando nós percebemos que as nossas realidades espirituais vai manter contato com afetos, desafetos que tivemos na Terra e que tivemos em vidas passadas e que se encontram no mundo espiritual, não é? Como o Sir Oliver Ludwig, ele vai descrever também a história de seu filho Raymond, quando desencarna e chega no mundo espiritual e narra as suas primeiras impressões, as suas primeiras experiências no mundo espiritual. E o espírito de Raymond vai narrando o seguinte: há homens e mulheres aqui. Não creio que se comportem em relação uns aos outros, outros como na terra, mas parece ter os mesmos sentimentos, embora expressáveis de maneiras diversas. Aqui ele está dizendo que ele encontrou espíritos nessas sociedades que tinham os mesmos sentimentos que tinham de maneiras diversas na Terra. Os nossos sentimentos não vai mudar de uma hora para outra quando você retorna para o mundo espiritual. A sociedade que você fará parte, se é umbral, se são colônias espirituais mais avançadas, vai depender da sua ideoplastia. É o teu pensamento. O céu e o inferno é um estado de consciência espiritual de cada um de nós. Somos nós que vamos constituirmos o nosso mundo espiritual. O mundo espiritual, as regiões que nós habitaremos, fará jus a nossas formas, pensamentos. A vida que você teve na Terra, o seu estilo de vida, as formas, pensamento, o que você fez na Terra, as suas condutas, se foram positivas ou negativas. E isso vai se estabelecer de forma proeminente em uma realidade nua e crua, que é a realidade espiritual. Nós não faremos parte, ou melhor dizendo, dessas sociedades espirituais pelo título de nobreza que você teve na Terra. Se você foi um político
de expressão, se você era doutor ou se tinha grandes fortunas. Lá o que pesa são os valores morais, os valores éticos e espirituais. E aí Raymond, ele vai descrevendo para o seu pai: não parece haver crianças nascidas cá. As criaturas são enviadas ao plano terrestre para terem filhos, não os tem neste. Ele diz assim: os espíritos não reproduzem, ou seja, não tem crianças no mundo espiritual. Observação de Raymond através de Sir Olvid Ludwig. As criaturas são enviadas ao plano terrestre para terem filhos, não os tem neste. Ele diz que não tem necessidade de comer, mas ver pessoas que a têm. Diz que a essas é dado alguma coisa com as aparências dos alimentos terrestres. As criaturas daqui procuram prover-se de tudo que é preciso. Um camarada chegou outro dia e quis um charuto. Julgou que ele jamais poderia fornecer-lhe isso, mas há cá laboratórios que manufaturam toda a sorte de coisas, não é? Ou seja, o mais curioso que ele chama a atenção aqui, que outro dia um camarada quis um charuto e quis manufaturar esse charuto. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, vai falar sobre do laboratório do mundo invisível. E nesse capítulo, Kardec vai dizer exatamente isso, que os espíritos vão manufaturar. Você pensa, você materializa um copo de uísque, um charuto, uma tabaqueira de cigarro, enfim. Então, os espíritos é que vai produzir os seus próprios objetos de consumo de acordo com o grau de evolução em que eles se encontram. E aí ele diz mais adiante, relatando mais sobre o mundo espiritual, Raymond, por intermédio de Feda, assim se exprime. É um lugar tão sólido que ainda não venci os obstáculos. Ou seja, ele vai dizer que essa sociedade, que o mundo espiritual, tem regiões que tão sólidos, não é? Que eles não conseguem vencer esses obstáculos. Por quê? Porque o perispírito de determinados espíritos ainda estão muito denso para poder varar determinados tipos de obstáculos. Aí ele diz assim, ele entrou numa biblioteca com seu avô William e também com alguém de nome Richard, e diz que os livros são os mesmos que vocês leem. Agora, uma coisa extraordinária. Há lá obras que ainda não foram publicadas no plano terrestre. Foi informado, não sabe por si, de que esses livros aparecerão um dia, livros como os que já apareceram, e que desses livros será impressa no cérebro de algum homem que ficará como o autor. É muito interessante essa observação de Raymond, não só de Raymond, desses espíritos, mas de inúmeros espíritos que narram que o mundo espiritual tem muitas bibliotecas, livros que ainda não surgiram na Terra e que vai ser plasmado, inspirado na consciência daquele futuro médio ou daquele escritor que certamente também é inspirado para escrever determinado tipo de obras, não é? Basta lembrarmos que o livro psicografado por Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida, Ivone narra a vida social na colônia espiritual Servos de Maria, colônia espiritual essa na região de Portugal. Camilo Botelho é o personagem central deste espírito, que foi um grande escritor da literatura lisboeta do século XIX.
ao desencarnar vítima de um suicídio por ele mesmo. Ele leva um período muito grande nas regiões tenebrosas de sofrimento no Vale dos Suicidas. Depois é levado para esta colônia espiritual, Servos de Maria. E durante o período que Camilo convive nessa colônia espiritual, ele tem contato com um grande núcleo, uma grande universidade, onde ele vai conviver e permanecer quase 50 anos terrestre nessa colônia espiritual, aprendendo sobre as relações sociais e espirituais dessa colônia, para que em um futuro próximo ele reencarnasse de novo em Portugal, como de fato iria ocorrer mais tarde, conforme Ivone Pereira narra já nos últimos capítulos do livro Memórias de um Suicida. Portanto, o Camilo narra que durante a estadia dele nessa colônia espiritual, ele viu universidades, teve contatos com professores, ele aprendeu aulas sobre moral e cívica, aprendeu sobre política, como também o próprio Filomeno de Miranda vai narrar no livro Trilhas da Libertação. Filomeno de Miranda, nesta obra, ele vai dizer que teve um encontro de um grande conclave, houve um grande conclave de inúmeros espíritos desencarnados, como também espíritos libertos através do fenômeno da emancipação da alma, aonde uma entidade espiritual estava proferindo uma conferência falando sobre o futuro da humanidade, sobre a medicina holística da alma. E ali estava presente quase 5.000 espíritos desencarnados e encarnados, assistindo aulas, palestras. Também percebemos quando André Luiz vai narrar a sua chegada no mundo espiritual, a colônia espiritual Nosso Lar. E ele diz assim: a esfera onde permanecem os espíritos com desvios morais recebe dos que vivem em nosso lar o nome de umbral, por iniciar ao nível da crosta, sendo a porta de entrada do plano espiritual. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Os espíritos com desvios morais recebem dos que vivem em nosso lar o nome de umbral, por iniciar ao nível da crosta, não é? A porta de entrada do plano espiritual. Então André Luiz, ele diz que o umbral é a porta de entrada do mundo espiritual. O umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento dos nossos resíduos mentais, as nossas formas, pensamentos. É como se fosse um filtro, né, que ele vai dizendo aqui. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queimam a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Lá vivem, agrupam-se os revoltosos de toda espécie. Podemos concluir, após estas observações, que em vários períodos da história da humanidade, os notáveis médios relatam com detalhes as descrições das paisagens, a vida além da morte, como André Luiz, através do Chico Xavier, descreve a vida social na colônia Nosso Lar. André Luiz, durante um período da sua estadia em Nosso Lar, ele é acolhido na residência de Lísias. E lá na residência de Lísias, com Dona Laura e outros que lá residiam, André Luiz vai perceber
que nessa residência tinha quartos, banheiros, sala de estar, e que era uma residência de muito amor, e que eles trabalhavam, ganhavam o bônus horas, porque muitos de nós imaginamos que ao desencarnar ficaremos eternamente na contemplação de Deus, e não é verdade. Portanto, meus queridos irmãos, as relações sociais no mundo espiritual dependerá de cada um de nós. Como é que nós estamos nos relacionando? A sociedade espiritual, ela é plena. A posição social e política no mundo espiritual, eu torno a repetir, não mede pelos títulos que você teve. Se você foi uma pessoa que estabeleceu excelentes padrões de amorosidade na Terra, certamente você no mundo espiritual vai estabelecer contatos sociais com essas pessoas. Quando Jesus disse em uma das suas parábolas, a parábola do joio e do trigo, deixai que ambos cresçam juntos, no momento certo, haverá a separação do joio e do trigo. Me permita, nas nossas considerações finais, de um relato pessoal. No ano de 1997, no mês de julho deste ano de 97, eu tive o prazer de conhecer Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, na cidade de Uberaba. Ao visitar Chico Xavier, eu fiquei aproximadamente 40 minutos conversando com ele. Ele já estava com a idade bem avançada, com 86 anos, mais ou menos. E uma senhora distinta que cuidava do Chico virou para mim e me disse: puxa a cadeira e sente ao lado dele. Cole o seu rosto ao rosto do Chico, porque ele vai falar muito baixinho e você não vai escutar nada. Ao entrar na casa de Chico, ele estava na cozinha, acompanhada por essa senhora que cuidava dele. Ele me atendeu na cozinha, usando aquele gorrinho de sempre. Em cima da mesa, vários papéis para sua psicografia. Ao sentar ao lado dele, eu me encontrava acompanhado de outro amigo que me acompanhou nessa viagem. E ao sentar ao lado dele, eu colei o meu rosto no rosto do grande médium do século XX, Chico Xavier. Ele me disse palavras de esperanças, de otimismo, me fazendo refletir sobre a missão que cada um de nós exercemos na Terra. E eu fiquei durante aqueles 40 minutos praticamente de rosto colado com o apóstolo do Cristo na Terra, Chico Xavier. Por que eu estou fazendo essa narrativa? Na Terra eu conheci Chico, na Terra eu conheci Irmã Dulce, na Terra nós convivemos com todos. Mas quem garante que no dia em que eu desencarnar, será que eu estarei na mesma sociedade espiritual que o Chico Xavier se encontra? Que a Irmã Dulce se encontra? Foi exatamente por isso que Jesus afirmou a parábola do joio e do trigo. Deixai que ambos cresçam juntos, no momento certo haverá seleção. Nas nossas sociedades terrestres, o mal convive com o bem, não é? Os espíritos obsessores, os espíritos encarnados que praticam a maldade, convivem com os bons. Mas no momento do nosso retorno ao mundo espiritual, cada um vai fazer parte da sua sociedade espiritual que você fez jus. Foi por isso que eu fiz essa observação. Quem garante que eu, ao desencarnar, será que eu estarei na mesma região espiritual de um Chico, de uma Irmã Dulce? Enquanto na Terra, nós convivemos com ele, e no mundo espiritual. Portanto, meus queridos irmãos,
as nossas relações sociais do mundo espiritual, de certa forma, ela está sendo construída com as nossas relações que a gente tem na Terra, não é? Portanto, encerrando, eu diria uma frase de Emmanuel no seu livro Pensamento e Vida. E ele diz assim: o pensamento cria a vida que procuramos. O mundo espiritual nada mais é do que a projeção mental dos seus próprios moradores. Portanto, essas são as nossas considerações sobre as nossas relações com o mundo espiritual. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe.